Glórias a Deus. Obrigada. Eu só tenho a agradecer. E agradecer por estar aqui nesse momento, agradecer a Deus, a todos os irmãos, né, a corrente de oração que existe nessa igreja, a corrente de amor. Eu lembro, né, em muitos episódios que alguns pastores vieram pregar na nossa igreja e não foi apenas um que disse que a nossa igreja era uma igreja de amor, né, isso me marcou demais e é verdade, aqui eu sinto o amor de Deus, né, e isso move montanhas, né, na nossa vida, isso nos dá esperança. E o meu testemunho, até antes da palavra, né, alguns irmãos já viram a notícia, e segunda-feira eu defendi o meu doutorado na USP. Foi uma trajetória de muitos anos, né, eu comecei o mestrado em 2013, né, que eu passei no processo seletivo, e aí desde então vem essa caminhada, antes a especialização, a faculdade, né, uma trajetória bem longa, né, e hoje quando a gente olha parece uma linha reta, né, mas a gente vê que, né, quando olha para trás e pensa nos detalhes, e quem me conhece sabe que foi cheio de altos e baixos, mas a lição que eu posso tirar de tudo isso é que, com muito medo, muitos pensamentos limitantes, por muitas vezes, que é própria do ser humano, eu titubeei, né? Eu tive pensamentos de desistir mesmo de algumas coisas, né? Mas toda vez que eu olhava para o alto, e aí eu lembro do episódio, né, de andar sobre as águas. Toda vez que eu olhava para o alto, eu conseguia andar sobre as águas. E quando eu olhava para mim e para a minha limitação, eu afundava, né? Mas por mais que a gente afunde, Deus está lá, sempre com a mão estendida para nós. E fala, meu filho, se você quiser, vamos voltar, né? Eu te dou uma outra chance, vamos voltar a andar sobre as águas. E aí você dá a mão, né, para Deus, porque a mão dele está sempre estendida, e volta a olhar para o alto, e volta a andar sobre as águas. E é uma questão da gente escolher, se a gente quer andar sobre as águas ou se a gente, né, vai afundar. Só que aí a gente tem que ver para onde a gente vai olhar, né? Se a gente olha para nós, para as nossas limitações, né, e todas as dificuldades que nós temos, e a vida não é fácil, e os desafios vêm. Eu não sou uma pessoa perfeita, muito pelo contrário, eu sou cheia de falhas, né, mas Deus estava sempre lá, erguendo as suas mãos, estendendo as suas mãos, como disse o louvor, né? E eu acreditei nele, né, apesar de todos os desafios, e consegui a minha bênção, que ele prometeu lá atrás. Quando eu já estava no mestrado, ele falou assim, você vai até o final. Quando eu sonhei, né, quando eu tive aquele sonho de Deus, ele falou, você vai até o final, você não vai fazer só o mestrado, você vai fazer o doutorado para a honra e glória do Senhor. E hoje, né, eu gostaria de não só agradecer a Deus, né, não só contar o meu testemunho de bênção, para trazer fé para os irmãos, porque não foi fácil, né? Não foi uma coisa assim, não, eu vou lá, né? Foi uma linha reta, não. Foi bem desafiador, mas também para consagrar a Deus esse título do mestrado, do doutorado. Eu quero consagrar ele. O pastor falou, a primeira coisa que eu quis fazer é vir aqui para entregar a ele, porque ele me deu essa bênção. E eu quero que seja usado para a honra e glória do nome dele. Eu quero me voltar mais à obra. Era um pensamento que eu já tinha, né, lá atrás. Eu queria terminar logo para me voltar mais ao que vale a pena nessa vida, né, que é a obra de Deus. E por isso, nessa noite, eu gostaria de consagrar a ele, entrego a ele o meu mestrado, o meu doutorado, e que seja feita a vontade dele sobre a minha vida. Amém? Glórias a Deus.
E agora vamos à palavra, né? Eu vou passar onde está a leitura de hoje à noite e vou falar algumas palavrinhas a respeito disso também. A palavra está em Josué, né? O pastor terminou falando de Caleb e Josué, e por acaso a palavra está em Josué, capítulo 4, versículos 19 a 24. Então, enquanto os irmãos vão abrindo, assim, foi um ato de coragem. E quando a gente estuda a Bíblia, a gente vê que Deus, Ele quer atos de coragem de nós, como quando Ele falou com Moisés, né? Quando Ele falou com Abraão, quando Ele falou com aqueles homens e entregou as missões na vida deles, né? Esses homens temeram, né? Assim como todos os homens da Bíblia temeram, porque é uma grande responsabilidade, né? Para mim também, eu não falei cheia de né, coragem, né? Eu vou lá pregar, né? Dá aquele medo, né? A Marisa sabe, o Jean sabe, porque é uma responsabilidade muito grande estar falando a palavra do Senhor. Dar uma aula de direito é uma coisa, falar a palavra do Senhor é outra, porque é uma palavra de vida, são vidas, né? A palavra do Senhor. Mas eu creio no poder dEle, eu creio no agir dEle, e eu peço que seja Ele falando por meio de minha vida. E por isso eu não separei um tema que seja a minha especialidade, ou meu tema preferido, né? Eu vou pegar o tema que no estudo bíblico nós mais aprofundamos, ou que seja mais fácil para mim, justamente para que não fosse a minha vontade, para que não fosse a minha lógica, a minha inteligência, mas a lógica de Deus. E eu gostaria que isso servisse também de coragem para tantos irmãos abençoados, inspirados que nós temos aqui na igreja, né, que eu sei que futuramente vão estar aqui pregando, né? Vou só mencionar alguns nomes, assim, né? Por exemplo, Gabi, Cineide, Kátia, Mara, dentre tantos outros que têm no seu desejo no coração de pregarem, né? E que eu sei que estarão aqui e eu estarei ouvindo, né? E vendo a bênção de Deus por meio da vida de vocês. Então vamos lá, né? Sem mais delongas. Josué 4, versículo 19. Subiu, pois, o povo do Jordão no dia 10 do primeiro mês e alojaram-se em Gilgal, da banda oriental de Jericó. Josué empilhou em Gilgal as 12 pedras que haviam sido retiradas do Jordão. E falou aos filhos de Israel: quando, no futuro, vossos filhos perguntarem a seus pais: que significam estas pedras? Fareis saber a eles, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, o qual secou perante nós, até que o atravessássemos, para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, a fim de que temais o Senhor, vosso Deus, todos os dias. Amém? Glórias a Deus. Esse glórias a Deus, eu peço aos irmãos, podem se sentar, fiquem à vontade. Então, como eu disse, né, eu não peguei uma palavra que fosse, né, a mais clara para mim, ou a que eu tivesse mais conhecimento. Eu pedi que Deus escolhesse e usasse a minha vida, e veio essa palavra. E quando veio essa palavra, eu já fiquei, né, pensando: ai meu Deus, não sei nada dessa palavra, daquele branco, né? Não, mas brincadeira. Essa é uma palavra que nós já passamos no estudo bíblico, né? Mas a gente nunca sabe o que Deus quer falar por meio dessa palavra para os irmãos. E eu busquei a orientação dele e até acabei retornando um pouquinho no começo de Josué. E percebi que esse seria o fim da pregação, né? Quando nós falamos do memorial que o povo construiu aqui, após a travessia do Rio Jordão.
E é o que nós vamos falar no final, mas antes eu vou voltar um pouquinho no começo do livro de Josué, para a gente entender como que eles chegaram nesse momento. O povo estava na travessia, o povo de Deus, né, o povo de Israel, estava atravessando o deserto, rumo à terra prometida. Todos sabem aqui que o povo acabou demorando muito mais, né? Demorou 40 anos para a travessia do deserto. Nós temos esse episódio de Caleb e Josué, dos espias, que foram olhar a terra prometida, a questão dos gigantes. E quando Deus finalmente diz para eles que eles vão entrar na terra prometida, nós já estamos aqui numa fase em que o líder do povo é Josué. Moisés faleceu e Josué assume a liderança. E o povo respeita muito essa liderança, né, outorgada a Josué. E no capítulo 1, versículo 2, nós vemos Deus falando para Josué a promessa de travessia do Rio Jordão. Deus promete: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Deus fez aquela promessa para ele: vocês vão atravessar o rio. E Josué, o que fez? Creu. Josué acreditou e falou com o povo, né, que nós atravessaríamos, né, o rio Jordão. E quando ele fala com o povo, ele fala toda uma questão de preparação. Nós vamos atravessar o rio Jordão. Então eu quero que vocês se preparem. E aí ele passa uma série de orientações para o povo a respeito de alimento, a respeito de organização e principalmente a respeito de oração, né? Ele fala para o povo: santificai-vos, né? Separai-vos. Então o povo tinha que lavar suas vestes, né? Tomar banho, estar todo preparadinho, se separar, orar, né? Preparar ali os alimentos, porque até então eles viviam do maná, mas agora eles passariam com a travessia do Jordão a preparar os seus próprios alimentos. E ele dá uma série de questões, né? Uma série de passos que o povo teria que se seguir para se preparar. E aí ele diz, né, que nós vamos atravessar o Jordão e então, tornareis a terra da vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés, o servo do Senhor, desta banda do Jordão, para a nascente do sol. Né? E aí Israel aceita Josué, aceita aquelas ordens e se coloca em obediência. Nós temos o episódio dos espiãos que vão lá, né? Eles chegam na casa da prostituta, ela auxilia eles, né? Os espias, ela faz a Raabe, né? Raabe auxilia eles, ela ajuda e fala que, né, eles não estão lá, os espias, eles conseguem espiar a terra, voltam e então eles atravessam o rio Jordão. Né? E aqui, quando eles atravessam, né, eles levam a Arca da Aliança na frente. Né? Então, os sacerdotes, eles levam a Arca do Senhor e o povo faz a travessia. Né? Eles param na frente do Rio Jordão, Deus seca o rio para que eles passem a seco. E assim a promessa de Deus é cumprida e eles chegam ao outro lado. E o que nós observamos então nessa palavra? Né? O povo acreditou na palavra do Senhor, o povo atravessou e Deus orientou eles para se prepararem, né? Antes de que isso acontecesse. Na nossa vida também é muito parecido. Deus dá a promessa para nós atravessarmos o Rio Jordão, que nós atravessaremos os rios Jordões da nossa vida. Ele passa essa promessa para nós e cabe a nós acreditarmos ou não.
Para cada um, ele tem a promessa. Cada um sabe o que Deus prometeu para a sua vida. A Ana tem uma promessa para a vida dela, a Maísa tem uma promessa para a vida dela, a irmã Terezinha tem promessas para a vida dela. Cabe a você crer. E além da gente crer, Deus mostra a importância da nossa preparação, da gente se separar, da gente orar, da gente preparar a nossa vida para receber aquela bênção. Porque a partir do momento que Josué falou para o povo, prepara o alimento, que agora, atravessando o Rio Jordão, nós vamos passar a viver do nosso próprio alimento. Aquilo já era uma promessa pós-travessia. Então, nós visualizamos por essa palavra, espera aí, depois que eu receber a minha bênção, eu já estou preparado para receber essa bênção? Eu estou preparado para o pós-bênção? Quais são os meus planos após eu receber essa bênção? Durante o recebimento dela? Será que a gente está crendo de verdade que a gente vai atravessar o Rio Jordão a ponto de nos prepararmos para isso? A ponto de nos prepararmos, para receber, porque às vezes as bênçãos são muito impactantes na nossa vida e Deus tem planos sempre maiores do que os nossos. Eu percebo pela minha vida, as bênçãos que eu recebi de Deus foram sempre muito maiores do que aquelas que eu pensei que eu receberia ou aquelas que eu almejei. Só que você está preparado para receber as bênçãos de Deus, e as bênçãos, elas vêm com luta, Elas vêm com luta, elas demandam coragem, Elas demandam várias questões, que a gente tem que estar preparado como soldados preparados. É como se a gente fosse para uma guerra sem fazer exercício, foi o Bruno que foi do exército, Bruno? Cadê o Bruno? Imagina, você vai para uma guerra você teve que se preparar ali, claro, não teve guerra, Graças a Deus. Mas você teve que se preparar para se tivesse qualquer tribulação, qualquer problema, você já tinha que estar preparado, Então teve que malhar, teve que acordar cedo, teve que se alimentar, como um soldado se alimenta, um militar se alimenta, Então você teve que estar preparado para, se precisar correr, você corre, se precisar pular, você pula, se precisar se defender, você se defende. Então, nós temos que nos preparar, porque isso mostra que a gente acredita na bênção de Deus e a gente vai estar mais preparado para recebê-la. Então, uma das formas de se preparar, A gente não precisa lá estar malhando, Claro que isso é bom para o corpo, mas aqui, para as bênçãos de Deus, é orar, é aprender a palavra dEle, porque a palavra dEle diz como nós devemos reagir, agir nas situações, Ele nos ensina, como lidar com as mais diversas situações da vida, E isso nos mostra, então, por exemplo, quando os irmãos ali, da Bíblia, receberam missões de Deus e temeram, falaram, mas eu não sei falar, mas eu tenho, dificuldade de falar, manda ele. Deus falou, não, peraí, eu vou te usar. Quem que vai falar por você? Sou eu, não é você. Então, isso estava na minha cabeça, e quando o pastor me convidou para pregar, eu falei sim, porque eu já lembrava que na Bíblia, Deus queria que o servo dele dissesse sim, apesar de toda a dificuldade que ele tinha, Então, não olhar para as dificuldades, mas olhar para Deus. Então, quando nós aprendemos, a palavra de Deus, as missões que Ele nos dá, o que Ele espera de nós, é uma forma de nós nos prepararmos para a travessia do Rio Jordão, porque você vai atravessar o Rio Jordão. Deus já prometeu isso. Só que agora você tem que se preparar. Eu creio que eu vou atravessar, então eu tenho que me preparar, para receber a bênção, para o durante a bênção e para o pós-bênção, Então, se Deus
prometeu, e cada um sabe a sua promessa. Espera aí, eu estou preparado para receber isso? Como que eu me preparo? Né? E aí você busca orientação de Deus. Eu não sei como você se prepara. E talvez nem você saiba. Mas aí a gente tem que buscar no Senhor. Como que é essa nossa preparação? Né? E aí o povo atravessa e Deus passa uma ordem especial para eles. Né? E essa ordem é que eles, cada líder, né, um líder de cada tribo, recolhesse uma pedra ali durante a travessia, porque estava seco, eles atravessaram a seco. Então, cada líder de cada tribo, ou seja, 12 líderes, recolheu uma pedra pelo caminho. E quando eles atravessaram, né, Josué aproveitou esse momento e montou 12 pedras ali, montou um memorial ali onde eles atravessaram, pelo caminho do Jordão. Né? E quando eles atravessaram, o que aconteceu? As águas passaram a correr normalmente. Elas voltaram ao normal, depois que o último homem de Deus ali atravessou, as águas voltaram ao normal. Né? E sobre as águas, né, ali embaixo das águas, ficaram aquelas pedras que Josué montou, né, o memorial, para falar sobre o velho homem que ficou para trás. A partir do momento que eles atravessaram o Rio Jordão rumo à Terra Prometida, o passado de escravidão ficou para trás. E quando você é um novo homem, você precisa estar preparado para assumir, né, esse novo homem, né, assumir todas essas bênçãos que você vai receber, né? Vamos dizer assim, essa bênção de ser filho de Deus, de ter Deus como seu único rei e salvador e viver as promessas dele. Então, aquele velho homem fica para trás. E aí, com as 12 pedras que os líderes recolheram, Deus pede para que no primeiro lugar que eles vão fazer acampamento, que é em Gilgal, um lugar que aconteceram várias coisas, né, um lugar muito importante, que eles peguem aquelas 12 pedras e ergam um memorial. E aí nós chegamos na palavra que nós lemos no começo. E o que Deus diz para eles? Né? Ele diz para que Josué pegue essas pedras que os líderes recolheram e monte, né, empilhe monte um memorial ali em Gilgal. E a partir do versículo 21, ele fala qual que é o propósito desse memorial. E falou aos filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais que significam essas pedras, fareis saber a eles dizendo: Israel passou em seco a este Jordão diante de vós, até que passou em seco esse Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, o qual secou perante nós até que o atravessássemos. Então, assim como o Senhor fez com o Mar Vermelho lá atrás, Ele fez com as águas do Rio Jordão e o povo atravessou. E essas pedras são para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, a fim de que temais o Senhor, vosso Deus, todos os dias. Glórias a Deus. Então, esse memorial era para que o povo se recordasse. Não só aqueles homens que estavam ali, atravessaram. E em vários momentos da Bíblia, nós vemos Deus falando a respeito dos memoriais, porque nós sabemos que nós humanos esquecemos as coisas. E nós temos a tendência de esquecer as coisas boas. As coisas ruins parece que a gente lembra toda hora. Lembra a hora que dorme, né? Lembra a hora que, né, acontece qualquer probleminha na vida, a gente já está lembrando das coisas ruins. Mas as coisas boas a gente tem a tendência de esquecer. E aí Deus reforça a importância de lembrar das coisas boas. Lembrar das bênçãos. Né? As pedras do velho homem ficaram ali embaixo do rio. Né? Agora, as pedras a respeito do novo homem, da bênção, ficaram ali para todos verem.
não só o povo, mas as futuras gerações. Então essa palavra vem nos dizer sobre a importância de nós, né, nos prepararmos para receber as nossas bênçãos, nos prepararmos para sermos o novo homem, a nova mulher que Deus quer que nós sejamos, né? E ter essa memória em nós, guardarmos isso, guardarmos o que Deus fez para nós. E todos nós aqui, eu tenho certeza que recebemos já o toque de Deus, recebemos já bênçãos de Deus, né? É só ver os irmãos aqui que têm filhos lindos e lindas, né? Essas crianças maravilhosas, né, que nós temos aqui, que estão lá atrás. Isso que é bênção maior de Deus. Então, assim, todos sabem o que receber. Então, assim, nós estamos, né, erguendo altares, memoriais. Hoje a gente não coloca mais pedra, né? E nem adianta. Imagina se a gente erguer pedra pela cidade aí onde a gente receber a nossa bênção. A prefeitura vai multar a gente, né? Então não dá para fazer isso. Mas, né, nós temos que erguer essas pedras no nosso coração. Nós estamos erguendo memoriais no nosso coração das bênçãos que Deus está fazendo por nós, né? Porque na hora que a gente enfrentar um desafio, isso vai ser importante, né? Então, tem um hino da harpa cristã, e aí eu não sei se a irmã Jordana está aqui, né? Não está? Bom, mas ela está ali do outro lado. A irmã Jordana, o pastor Gilmar, né? Pessoal que eu sei que conhece de cor e salteado os hinos da harpa. Eu encontrei um hino da harpa que, gente, ele é a coisa mais maravilhosa. Eu só vou ler o refrão, se eu não me engano é 564, tá? Da harpa cristã. Eu só vou ler o refrão dele, que eu escrevi aqui à mão, mas depois deem uma olhada nele inteiro, em cada parágrafo dele, como é maravilhoso. Mas assim, o refrão dele diz: conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão, uma a uma, digas de uma vez, e verá, surpreso, quanto Deus já fez. Glórias a Deus. Então, com esse hino, eu queria pedir, né, para os irmãos, para começarem a contar as bênçãos que Deus já fez. E se você não ergueu memoriais ainda na sua vida, erga, passe a erguer, porque Deus, Ele é misericordioso e Ele trabalha na vida de todos que o temem. E Ele tem grandes promessas para você, irmão. E isso faz parte da nossa preparação para receber bênçãos ainda maiores e a bênção maior de todas, que é estar no futuro, ao lado dEle, lá nos céus. Amém? Então, né, com essa palavra, eu gostaria de agradecer, glorificar o nome do Senhor Jesus, né, e pedir para os irmãos levantarem para orar comigo. Uma oração especial para Deus a respeito dessa palavra, né, de tudo que Ele trouxe essa noite para a minha vida e para a tua vida. Amém? Senhor, Deus maravilhoso, Deus amado, Pai querido e fiel, o Senhor que está em todo momento, Pai, cuidando de nós, Pai, nos abençoando, nos fazendo promessas, Pai, cuidando e ensinando, Pai. Nós recebemos essa lição de vida que vem do Senhor, Pai querido, e queremos declarar, Pai querido, que nós acreditamos nas suas promessas, que nós queremos atravessar o Rio Jordão, Pai querido, que nós queremos receber a terra prometida e não queremos chegar lá de qualquer jeito, Pai. Não queremos chegar no meio do rio e temer aquelas águas. Por isso nós queremos nos preparar desde já, Pai querido, para receber as tuas bênçãos, para não titubear, Pai querido. Por isso nós queremos nos separar, queremos ouvir a tua voz, queremos aprender diretamente de ti o que o Senhor espera de nós, Pai.
compreender aquilo que o mundo não compreende, Pai. Por isso, nós pedimos, Pai, nos ajude a abrir os nossos ouvidos, a quebrantar os nossos corações, a tirar a venda dos nossos olhos, Pai querido, para nós recebermos a verdade e estarmos prontos para receber essa verdade, Pai. Não queremos receber ela despreparados, não queremos ir para a batalha despreparados, Pai. E quando nós atravessarmos esse Jordão, que nós saibamos, Pai, agradecer, erguer um memorial, Pai, das Tuas bênçãos, para nunca nos esquecermos, Pai, para que a nossa vida seja reflexo de Ti, Pai querido, para outros irmãos, para que nós possamos refletir as Tuas bênçãos por meio das nossas vidas, testemunhar as vitórias, para que as outras pessoas vejam e saibam que o Senhor é o Rei da nossa vida, o Senhor fez grandes coisas em nossas vidas, assim como aquele povo, Pai, testemunhou as Suas glórias e os gigantes temeram. O povo de Jericó temeu, Pai querido, quando eles ficaram sabendo das Tuas bênçãos sobre o meio do povo de Israel. E por isso, Pai, nós pedimos, Pai, que essa palavra entre no nosso coração e nós ergamos memoriais, Pai, ao Senhor e as Suas bênçãos em nossas vidas. É o que nós Te pedimos e desde já agradecemos em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus.